Do ponto de vista fisiológico, o nascimento do ser humano não mudou muito desde o surgimento da espécie. Mas, por volta do século XIX, o parto foi se tornando cada vez mais um procedimento médico-hospitalar. Muitas vidas foram salvas, tanto dos bebês como das mães, mas também começaram a aparecer queixas sobre a conduta da equipe. É sobre isso que nós vamos conversar com a médica obstetra Cilândia Amaral da Silva, do HUB, Hospital Universitário de Brasília. Este é o Cidadania Mulher, espaço para debate das questões femininas. Olá, Cilândia, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania Mulher. Eu que agradeço a participação para falar de um tema tão especial quanto esse. Espero que a gente leve grande contribuição para a nossa sociedade. É comum aparecerem queixas sobre o procedimento da equipe num parto? Roberta, o parto é um dos maiores momentos de vivência para uma mulher e para sua família, porque há uma grande expectativa na chegada de uma criança, né? Então, o conceito do parto, ele vem sendo alterado ao longo dos tempos, tanto do princípio de que ele é um evento fisiológico, porém atribuído a ele a possibilidade de inúmeras complicações. E é por conta disso que nós mudamos esse perfil do parto, de um parto domiciliar ou de um parto que acontecia nas casas de parto, né, para um parto mais hospitalar. No entanto, também houve uma demanda muito grande da sociedade, mudando-se o conceito do que é aquele parto que naturalmente iria transcorrer. Ele poderia ser mais abreviado, inclusive, com procedimentos cirúrgicos. E aí nós entramos num outro circuito que foi transformar esse parto, que naturalmente iria acontecer, para um parto, às vezes, operatório, sem indicação clínica, sem indicação precisa do ponto de vista da assistência médica. Hoje nós temos já tentado mudar essa diretriz de assistência ao parto, levando o conceito de que um parto bem assistido diminui riscos maternos e para o seu bebê, porque a maioria das mães que solicitam uma cesariana, inclusive, elas têm o temor de que o parto, por ser um evento prolongado, traga para elas um risco maior e também para o seu bebê. No entanto, a cesariana, por ser um procedimento cirúrgico, ele atribui muitas vezes mais risco do que um parto normal, via vaginal, bem assistido. E eu acho que é essa assistência ao parto que nos compete falar de forma mais eloquente, para que a gente minimize esses riscos, mas também suavize o conceito de que as pessoas têm hoje de que ele é muito agressivo ou de que ele impõe mais risco. Porque tem, como você falou, assim, foi meio que um pêndulo, né? Foi e voltou, né? Quando começou a ir foi para o hospital, mas aí foi se criando todo um protocolo, muitos procedimentos que faziam parte da rotina que depois foram, né, sendo descartados, né? Se vendo que assim, alguns nem são recomendados mais, como lavagem intestinal, né? Mas que também pode ser considerado um procedimento inadequado. Desnecessário, né? Uhum. Agora, e outros que, como você citou, a cesariana, que, né, às vezes são necessários, mas tem que ter uma indicação, né, correta, médica. Exatamente. É mais ou menos isso? Exatamente. Então, assim, é claro que a ciência ela é cíclica. Muitas vezes os nossos conceitos, com o tempo, eles vão sendo mudados, porque, de acordo com estudos retrospectivos, nos baseamos em melhores eventos para mudança de conceito. E é nisso que nós estamos hoje focando na diretriz de assistência ao parto. O ideal é que nós tenhamos um casal que seja adequadamente orientado sobre todos os eventos que acompanham a mudança fisiológica da gravidez ao longo do seu pré-natal e levando embasamento teórico para a vivência melhor do seu parto. Então, talvez nesse processo assistencial ao parto, nós tenhamos que dar um passo atrás e focar nos conceitos durante o pré-natal. Aí eu acho que a gente vai conseguir tornar esse parto um evento muito mais participativo,
baseado nos conhecimentos que o casal traz para a equipe, baseado em objetivos, que anseios esse casal traz para vivenciar o seu parto de uma forma prazerosa, de uma forma que emocionalmente acrescente para eles nesse momento. Eu achei interessante que você mencionou várias vezes, né, o casal. Sim. Porque apesar da parturiente, da grávida ser a mulher, né, o filho sempre tem um pai, também é sempre o casal que deve estar envolvido. Apesar da gente falar sempre no casal, nós sabemos que nem sempre a paciente vai estar acompanhada pelo esposo, né? Mas ela deverá, hoje é uma política que nós fazemos, está acompanhado por alguém que lhe transmite segurança nesse momento do parto. Na imensa maioria das vezes é o seu parceiro, mas consideramos que a participação da família, de alguém que ela tenha essa segurança, acrescenta de forma que ela vivencie o parto com mais tranquilidade e também dê à equipe um suporte emocional para aquele momento de forma muito mais precisa. Tem uma lei de 2005 que garante à parturiente o direito de ter um acompanhante no momento do parto. Sim. Mas essa é justamente uma das maiores queixas, que as mulheres não conseguem ter o acompanhante Sim. que elas querem, ou às vezes nenhum acompanhante para entrar na sala de parto. É claro que muitas coisas que falaremos aqui estão nos nossos projetos de vida assistencial obstétrica. Dentre eles, a presença de um acompanhante em todos os partos. Infelizmente, essa não é uma realidade plena nas maternidades em Brasília. O Hospital Universitário de Brasília já oferta essa possibilidade de acompanhante em todos os partos, mas nós sabemos que nem todas as estruturas hospitalares permitem, em termos de espaço físico, a presença de um acompanhante, principalmente do sexo masculino, porque muitas vezes temos outras tantas pacientes e isso poderia gerar, inclusive, algum constrangimento para as demais parturientes. Então, em alguns casos, só é permitido uma acompanhante feminina ou ninguém? De preferência, nesses serviços que ainda não têm essa estrutura física organizada, que ela tenha um acompanhante do sexo feminino. Mas está registrado em lei o direito dela de ter o acompanhante masculino. Ainda estamos em organização estrutural. Ainda não conseguiu se colocar em 100%, prática? Infelizmente. Isso ajuda muito na assistência ao parto. Agora, e com relação a esses cuidados pré-natais, esse conhecimento, né, que você citou, assim, o que é importante, né, uma grávida, um casal saber, né, ao longo da gravidez para ter um parto mais tranquilo, mais prazeroso? Roberta, eu costumo dizer que o parto é o desfecho de um bom pré-natal. Então, durante o pré-natal, é importante que a gente trabalhe os conceitos das mudanças que essa mulher tem pelo processo da gravidez e que a gente converse com ela sobre parto, no sentido de qual o momento dela ir para a maternidade, quanto tempo ela deverá estar dentro do hospital para o parto, como será o procedimento de avaliação materna e fetal ao longo de todo o trabalho de parto, em que momento que o neném vai ser escutado o coração, em que momento que ela vai ser tocada para avaliação de evolução do parto e que ela pode, inclusive, ter uma troca de equipe no meio desse processo do parto. Isso tudo deve ser do conhecimento do casal para que eles compreendam de uma forma natural que isso tudo vai ser vivenciado por eles de uma forma tranquila. E aí esse conhecimento ajuda quando ela chega lá na hora. Sim. Né? Assim, ela já vai saber o que esperar. Ela vai saber o que esperar. A equipe que vai recebê-la, ela vai ser examinada, ela vai ser direcionada para um centro obstétrico, que é onde se faz assistência ao acompanhamento do trabalho de parto, que ela poderá ser levada para uma sala específica do parto, mas que muitas vezes ela poderá ter o seu parto ali mesmo, com o apoio da equipe, com a presença do seu familiar e com a assistência da equipe de neonatologia. Agora, existe também assim, um espaço para a decisão da própria mulher. Se ela, assim,
às vezes em coisas simples, assim, que as mulheres se queixam, são obrigadas a ficarem deitadas, não podem caminhar, né? Assim, a equipe também precisa ser treinada nesses procedimentos, nesse atendimento? Nós estamos sempre em busca desse treinamento, dessa reciclagem da equipe na assistência fisiológica ao parto. Ou seja, a paciente, para ela ter um parto via vaginal, sem nenhuma intercorrência, ela não precisa ficar em dieta zero, ela não precisa ficar deitada, ela não precisa passar por procedimentos desnecessários. A ocitocina, que é um hormônio que aumenta a contratilidade uterina, é uma exceção na condução ao parto. Que ele é usado, essa ocitocina na indução do parto? Ela é usada na indução, ou na mas na condução ou aceleração do parto. Então, ela é considerada uma exceção. Que a ruptura de bolsa das águas, ela é também uma exceção. Que a realização da epísio, que é o corte em vulva, ele é uma exceção. Porém, todos esses procedimentos, eles ainda estão embasados na literatura como procedimentos que podem favorecer uma evolução satisfatória ao parto. Então, não existe a possibilidade de a gente isentar todas as mulheres de alguma dessas intervenções, mas o que eu acho mais importante é que o casal compreenda por que a intervenção está sendo feita. Talvez aí o termo humanização, que é algo que a gente tenta até de certa forma evitar o termo, porque todo parto tem que ser humanizado. Não tem como a gente dizer, aqui tem um parto humanizado, a outra maternidade não tem um parto humanizado. Mas a humanização do parto talvez entre nesse conceito de que o casal está envolvido com todo o processo, que ele faz parte das decisões clínicas em relação à condução na assistência ao parto e que eles possam, junto com a equipe, avaliar qual vai ser o melhor caminho a seguir. Silândia, esses procedimentos que você listou, vários deles são citados, né, assim, como às vezes sendo utilizados de forma desnecessária, né? Outro que também é falado é o fórceps, o parto por sucção. Né? Assim, como você disse, eu acho que todos... Existem casos em que isso pode ser recomendado? Às vezes é necessário? Sim, às vezes é necessário. O fórceps ou outros procedimentos de extração acelerada do feto, eles são imprescindíveis em algumas situações em que o neném está quase nascendo, mas temos um parto lento, um parto moroso, em que a instrumentalização do parto pode diminuir riscos de sofrimento por falta de oxigenação nesse bebê. Então, o casal precisa ser orientado de que a instrumentalização do parto é para minimizar riscos e não, para o contrário, aumentar riscos. O que a gente vê muito na maternidade é que os casais, no momento em que algum desses procedimentos é necessário, eles questionam por que não fui para a cesariana, né? Por que não me indicaram a cesariana? Eu estou dentro do hospital há 6 horas. Porém, o parto, ele é um evento, é a assistência ao parto que vai nos guiando de qual será o próximo procedimento necessário para dar a melhor chance de um bom nascimento. Então, muitas vezes, quando a gente já tem um feto que está coroando, ele já está se mostrando na vulva da mulher. E entre instrumentalizar esse parto de uma forma tecnicamente correta e levá-la para uma cesariana por algum outro motivo, isso impõe muito mais risco, tanto do ponto de vista materno quanto do ponto de vista do nenê. Então, a instrumentalização é algo que ainda faz parte da assistência ao parto, para que minimize riscos fetais. Ele não é uma rotina, ele é uma exceção, mas todo obstetra tem que estar treinado para essa assistência adequada no momento que é necessário. A cesariana, né, o parto cirúrgico, é interessante porque, às vezes, tanto o fato de fazer como de não fazer, às vezes é motivo de queixa. Né, exatamente. Assim. Exatamente. Então, a via de parto, ela é sempre um tema muito polêmico. Primeiro porque
as nossas pacientes, elas entendem, na maioria das vezes, isso é quando não temos um esclarecimento adequado durante o pré-natal, que a cesariana é uma via de parto protetora. Mas nós sabemos claramente, por todas as revisões da literatura, que a cesariana ainda impõe muito mais risco de infecção, de sangramento, de intercorrências pós-parto e não necessariamente protege um feto que está saudável naquele momento. Por outro lado, a cesariana é a via de parto preconizada em algumas situações clínicas maternas e fetais. Ela é uma via de parto protetora para algumas pessoas, mas não pode se tornar uma via de parto generalizada, né? Porque isso aumentaria significativamente as nossas comorbidades cirúrgicas. Mas aqui no Brasil ela ainda é um pouco generalizada, né? Bem acima da taxa recomendada. Muito acima da taxa recomendada. Nós estamos tentando trazer esses números para cada vez mais a realidade, né, que a Organização Mundial da Saúde preconiza. Ainda estamos muito longe disso. Que a Organização Mundial de Saúde é até entre 10% e 15%, entre 10% né, e 15%, de cesarianas. Né? E aqui no Brasil, principalmente na rede privada, acho que é quase 90% a rede de privada cesarianas. tem uma elevadíssima taxa de cesariana, né? E nos mesmo hospitais na pública públicos também. Varia muito essa taxa de acordo com o nível de assistência. O Hospital Universitário, por exemplo, nós temos um nível de assistência terciário. Isso significa que nós temos uma taxa relativamente alta de cesárea porque temos indicações de cesariana para assistências clínicas, né, maternas e fetais. Então, essa taxa varia, mas a meta é que se torne do conhecimento das famílias que a via de parto vaginal bem assistida, adequadamente assistida, com um treinamento e um respaldo que eles vão ter pela própria equipe, a via de parto vaginal, ela é a melhor. Agora, a gente está falando mais dos procedimentos médicos mesmo, mas grande parte das queixas são com relação ao trato. Assim, as grávidas dizem que chegam, são maltratadas, sofrem deboche, piada na hora do parto, né? Brincadeirinhas, porque você está gritando, na hora de fazer você achou bom, esse tipo de queixa é bastante comum também. Eu sei que isso ainda é real. A nossa política é de fazer diferente. O Hospital Universitário de Brasília tem batido muito na tecla de assistência ao parto, que o parto é um direito da paciente, que nós estamos lá para assistir ao parto de uma forma segura e respeitosa. O parto é um evento de família. O médico, ele entra no circuito com o intuito de minimizar riscos, mas não de gerar esse tipo de condição, de situação que é altamente desfavorável. Então, é lamentável que a gente, infelizmente, ainda tenha, mas nós sonhamos em termos uma assistência ao parto hospitalar, com a paciente tendo a segurança de que ela está indo para o caminho mais seguro. Agora, essas queixas todas, essas reclamações, assim, elas muitas vezes são chamadas de reclamações a respeito da violência obstétrica, que é um termo utilizado até pela própria Organização Mundial de Saúde. Só que o Ministério da Saúde emitiu uma diretriz que não deveria ser usado esse termo, né? Em maio, depois, agora no começo de junho, disse que então que pode-se usar o termo que foi achado melhor, também não citaram, né? Qual é a sua opinião sobre esse termo, violência obstétrica? Primeiro que é lamentável os eventos que levaram ao aparecimento do termo, né? Segundo que eu acho que, de certa forma, ele já é um termo pejorativo, né? É uma violência gerando outra violência, né? No sentido de que posso me sentir agredida sem eu ter sido agredida, mas o parto, ele jamais deveria estar associado a um evento violento, né? Então, é um momento, como eu te falei, da maior grandiosidade para uma família.
Então, a gente precisa interagir, entender os objetivos, os anseios, o que esse casal está almejando desta equipe. Isso tem que fazer parte da assistência inicial do pronto-socorro. O que você espera do seu parto? Hoje se fala muito do programa de parto, né? Então, muitas vezes a gente recebe um paciente que ele está levando lá o seu projeto de parto, o projeto de assistência ao parto por escrito. Eu não quero ser tocada, eu não quero que faça ocitocina. Então, ela leva listado tudo que ela almeja no parto dela. O que cabe à equipe assistencial? Quando eu falo equipe assistencial, nós temos que pensar numa equipe médica, de enfermeiros, muitas vezes de fisioterapeuta na equipe. Então, nós temos uma equipe de assistência. Nós temos que explicar para o casal que nenhum procedimento será feito fora de qualquer protocolo assistencial, mas que muitas vezes algum desses procedimentos é necessário para que ela tenha o melhor desfecho. Então, quando o casal ele traz essa demanda para a gente, é necessário que a gente explique, que a gente converse. Por exemplo, é muito comum que a gente tenha solicitação de analgesia de parto, né? A presença da equipe de anestesia para minimizar o processo de dor, que é uma campanha que fazemos hoje nos hospitais públicos, que a paciente ela tenha acesso facilitado a técnicas que minimizem o seu processo de percepção dolorosa do parto. Não podemos carregar o conceito de que para ter parto, a paciente ela tem que pagar os seus pecados, que ela tem que sofrer dor, né? E isso é uma coisa que a gente tem enfatizado muito. No entanto, para algumas outras mulheres, a oferta da analgesia de parto é para elas uma agressão. Então, é claro que também esses conceitos eles são muito pessoais. Por isso é tão importante, ao longo do pré-natal, enfatizar todas as possibilidades e eles trazerem para nós essas demandas. Olha, eu não quero analgesia, exceto se eu pedir. Eu não quero ficar deitada, exceto se eu estiver muito cansada. Eu quero o meu acompanhante o tempo todo comigo, ou não. Eu quero que ele tenha o direito de entrar e sair de acordo com a minha demanda. Esse é o conceito que nós queremos criar e a estrutura que nós queremos organizar. Porque, como a gente falou inicialmente, infelizmente, nem sempre essa estrutura está ao alcance. Que isso ajuda, então, para a própria estrutura hospitalar, se a paciente já trouxer a lista explicando o que ela gostaria? Não acho que isso seja necessário enfatizar que a paciente traga isso por escrito em absoluto. Ela precisa ter qual é o passo a passo que ela vai seguir lá dentro. E entendendo o passo a passo previamente, porque uma coisa é você tomar decisões fora do trabalho de parto. Outra coisa é você tomar a decisão no momento que você está em trabalho de parto. Você está numa situação que ela é, de certa forma, estressante pela associação com a dor. Então, ela precisa entender qual é o processo fisiológico, o que aquela equipe pode oferecer e em que momento isso tudo pode ser reorganizado, tanto do ponto de vista de solicitação do casal, quanto do ponto de vista assistencial. Nós podemos ter uma paciente que ela não precisou em nenhum momento até chegar numa certa dilatação do colo, não necessitou de ocitocina, mas de repente para progredir o parto, essa ocitocina se torna necessário. O que faz diferença? Explicar ao casal, nós estamos indo muito bem, você está muito bem no parto, o seu bebê está em excelentes condições, mas nesse momento o seu útero perdeu um pouco a capacidade de contratilidade e aqui entra o papel da ocitocina para que a gente consiga evoluir num processo de parto fisiológico. Não sendo dessa forma, podemos incorrer na chance de ir para uma cesariana por parada de progressão do parto. O casal toma essa decisão junto com a equipe, entendendo a necessidade de uma intervenção saudável para que o parto transcorra da melhor forma possível. Mas o casal pode participar da decisão também ou a decisão é da equipe médica? A decisão só pode ser da equipe médica no momento em que temos risco tanto para a mãe
ou para a mãe, aliás, ou para o bebê. Nesse momento, a equipe médica ela tem a obrigação ética e legal de informar ao casal alguma mudança na diretriz. Fora disso, o casal precisa estar a par do que está acontecendo e ajudar a tomar decisões. Silândia, muito obrigada pela sua participação. E eu agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser rever ou repassar o link para alguém, é só acessar o site da TV Senado, o endereço é senado.leg.br/TV, ou então o nosso canal, o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer um comentário ou alguma sugestão para o nosso programa, ligue 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania Mulher.